Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então sobre Bartleby, ou Escrevente. Não sei se é exatamente assim que se fala o nome dele, mas vou assumir que sim. Esse aqui é um livro do Herman Melville, do Moby Dick, né, tão conhecido por essa obra. Eu ainda não li Moby Dick, então esse foi meu primeiro contato com o autor. E tive contato, na verdade, com essa obra através do vídeo da Tati Feltrin, que ela postou não faz muito tempo. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês conferirem a resenha dela. Ela traz também alguns textos de apoio bem bacana, que eu não tenho aqui disponível no momento, então fica o complemento aí da resenha dela. Bom, como complemento do título dessa obra, a gente tem aqui uma história de Wall Street. Esse livro vai ser contado através da ótica de um advogado, dono de um escritório ali de advocacia em Wall Street. A gente é adentrado nessa história, então, um pouco antes do Bartleby entrar. O advogado ele vai contar que ele tinha 2 funcionários, né, 3 na verdade, mas 2 deles sendo escreventes, mas que ele tinha um problema ali sério de produtividade. Então tem um que só trabalha de manhã, outro que só trabalha basicamente à tarde, seja por conta de bebida ou seja por conta de personalidades muito peculiares. Então ele tem um problema, né? Ele tem um problema de produtividade. Com isso, ele vai e divulga um anúncio lá de trabalho e quem que se prontifica, né, para assumir essa vaga é o Bartleby. Ele é então contratado e no começo o seu trabalho era irretocável, né? Ele era uma máquina de escrevente ali, de fazer cópias. Parece que na verdade boa parte das minhas leituras tem sido com escreventes, né? Mas tudo bem. Uma das partes do trabalho ali de um escrevente, além de fazer cópia, é fazer a checagem, né? Se as informações estão corretas, se a cópia foi feita da forma mais adequada. Então o que eles fazem, né? Um lê o original e outro vai conferindo a cópia para ver se está tudo de acordo. E o que acontece? O advogado, então, né, ele vai precisar fazer uma dessas conferências, um desses documentos, chama o Bartleby, o que o Bartleby, então, vai responder que preferia não. E esse vai ser o bordão dele em toda a narrativa, que vai se recusar em fazer algumas atividades, respondendo com preferia não. O advogado, então, ele entra em um completo espasmo ali de descrença do que está acontecendo, né? Ele tenta outras intervenções com esse escrevente, mas sem sucesso. Tem algumas situações que ele pede opinião também dos outros escreventes que estavam atuando ali no escritório e sinalizam ali sua completa indignação com a situação, porque além dele não querer fazer o trabalho, isso acaba sobrecarregando os outros, porque eles precisam fazer essa etapa da atividade dele que está se recusando, dizendo preferia não. Isso vai se repetir até um dia que o advogado, num domingo, ele ia para uma missa, ele resolve antes passar no escritório. Quando ele vai entrar no escritório, colocar a chave na maçaneta, não gira, porque tem alguma coisa ali dentro do caixilho da maçaneta. Qual não foi sua surpresa, né, de encontrar ali esse impedimento para entrar? E ele pede, né, ele fala alto, me deixe entrar, porque ele entende que tem alguém do outro lado. Quem responde é o Bartleby, que vai responder que ele preferia não lhe deixar entrar, que ele está ocupado no momento, pediu que ele desse algumas voltas na quadra, que retornasse e pudesse entrar normalmente no escritório. Ele faz isso completamente indignado com a situação e quando retorna ele encontra então o escritório desocupado e ele percebe que na verdade o Bartleby ele estava dormindo, vivendo, fazendo tudo ali dentro do escritório. Não dentro do escritório, dentro do seu cubículo, que era uma micro salinha que cabia só a mesa dele e a cadeira. Então ele só está comendo o que um dos funcionários vai comprar, que são algumas bolachas ali e água. Ele passa o dia inteiro e a noite inteira ali. Ele tem uma ou outra peça de roupa, mas isso não passa disso. Então ele fica ali, além de completa descrença que ele está sentindo, ele fica muito comovido, porque ele percebe que vida solitária, porque o Bartleby não tem ninguém, ele não tem onde ficar, ele não tem nada. Quando ele retorna então no dia seguinte para o escritório, ele tenta conversar com o Bartleby, que responde, obviamente, preferia não. A situação ela vai se estendendo, ele paga para o Bartleby se retirar do escritório, paga para ele deixar o trabalho, né, dá-lhe uma indenização, um valor bem maior do que provavelmente seria na época, mas ele não tem nenhum sucesso, chegando no momento então que ele decide mudar de escritório. Encontra um escritório, um outro prédio, um outro local, faz a mudança e sinaliza para o Bartleby que ele estaria se mudando. Não deu interesse pro Bartleby não resolver se mudar pro escritório e vai. Passa um outro dia, né, ele um pouco com aquele receio ainda que o Bartleby adentrasse ali o escritório em qualquer momento, qualquer dia,
mas não é isso que acontece, mas outra pessoa vai procurar ele, que é o novo inquilino do escritório que ele ocupava até então, que vai atrás dele dizendo: ei, você esqueceu alguma coisa aqui, que é o Bartleby. Ele ainda está lá e se recusa a sair. Esse outro inquilino então pede que esse advogado vá conversar com o Bartleby e tente fazer com que ele saia dali. Ele vai e obviamente que ele não tem nenhum tipo de sucesso. Bom, a situação já está no seu extremo, né, para todos os lados. E não é nenhuma surpresa que chamam a polícia e o Bartleby é preso. E aqui eu vou falar então no final dessa novela. É uma novela super pequena, super concisa. Não tem como fazer uma resenha sem falar sobre esse final, porque ele é bem emblemático também. O que acontece é que na prisão, esse advogado vai visitá-lo. Ele tá no jardim lá, contemplando simplesmente a natureza com um olhar um pouco vazio. Não responde, né, às intervenções, às trocas. O advogado paga pro cozinheiro cuidar do Bartleby e alimentar. Só que qual não é sua surpresa em outro dia ele retornando então para a prisão para visitar o Bartleby, que o Bartleby está morto, ele morreu de fome por se recusar a comer. Esse é o triste fim então do Bartleby, e daí o advogado ele vai trazer então um rumor que acabou surgindo, né, de quem que é o Bartleby, né? O que ele fazia antes de tudo isso, e se tem a fofoca, entre aspas assim, de que ele trabalhava num departamento chamado Departamento das Cartas Mortas, que significa o quê? São as cartas que são enviadas, não encontram destinatário, nem remetente, elas ficam perdidas. Então tem esses oficiais que vão olhar a carta, vão abrir, vão ler a carta, vão ver se tem algum bem valioso ali dentro, para então incinerar e dar fim a essas cartas. Então, basicamente, se esse rumor for verdade, o Bartleby, ele era esse oficial que cuidava das cartas mortas, que cuidava dessas histórias inacabadas, desses bens que não tinham para onde ir, que não tinham para onde retornar também. E lendo esse livro, para mim, a principal coisa que se destacou, eu como uma profissional da área de RH, foi que esse advogado ele é o pior gestor de pessoas que eu já vi na face da Terra. O Bartleby, ele tá se recusando a fazer as coisas? Sim, de certa forma ele está dizendo que preferia não. Mas ele já tinha um problema anterior, que era com os outros dois escreventes que trabalhavam para ele, e que ele simplesmente se recusa a entrar em conflito. Ele não resolve a situação. Ele tem duas pessoas que não trabalham bem e que na verdade ele gera um terceiro problema, porque ele contrata um cara que também não quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar naquele escritório, fazer absolutamente nada. Então eu vejo que ele tem uma falta de manejo muito significativo com a situação prévia ao Bartleby. Então a gente sabe que já essa situação ela é mais específica, mais complicadora, mas a inicial ele também não resolveu, porque apesar do Bartleby ter vindo para o escritório, o problema anterior ele se permaneceu e se prolongou durante muito tempo e piorou ainda com essas pessoas tendo que fazer o trabalho excedente que o Bartleby não queria fazer. E a outra coisa que me chamou a atenção é que ninguém entra na lógica do Bartleby, sabe? Ele fala que preferia não e as pessoas já reagem como um ultraje, como um desaforo. E não tentam entrar na lógica do porquê que ele prefere não fazer as coisas. Eu trouxe até um exemplo aqui de um diálogo, né, no livro, que é o advogado falando, no caso, né, fala: Bartleby, disse eu, quando esses documentos estiverem todos copiados, vou cotejá-los com você. Preferia não. Como? Você certamente não pretende insistir nessa teimosia de jumento. Nenhuma resposta. Então você vê que ele é questionado e já vem uma represália, um juízo de valor, mas em nenhum momento do livro eu vi ele sendo questionado do porquê que ele prefere não. O que motiva ele a preferir não? Por que ele não quer fazer as coisas? Por que ele utiliza essas palavras? Para mim é muito lógica da gente, da psicologia daí, né, de você entrar nesse universo da pessoa, você não tentar julgar, conhecer, enfim, ter um diálogo a partir do teu universo com uma pessoa que ela não está tendo uma racionalidade, você não vai conseguir chegar num lugar comum. Você precisa andar com os sapatos dessa outra pessoa, tentar entrar nesse universo, usar essas lentes para tentar entrar num meio termo, tentar fazer um diálogo, uma comunicação ali que dê um fruto positivo. Só dizer que ele vai insistir nessa teimosia de jumento não vai resultar em nada, da mesma forma com que não resulta em nada no final das contas. Ele poderia ter um desfecho diferente? Não sei, estou levantando aqui uma hipótese, algo que eu vi no livro. Mas com certeza a gente vê a inabilidade das pessoas em lidar com ele, principalmente desse advogado,
que sim, em certo nível, ele se condói pelo Bartleby, ele fica ali angustiado, ele tenta ajudar, ele vai visitá-lo no presídio, né? Então, assim, acho que esse é um principal fator ali que mostra que ele realmente tentou resolver a situação, mas que ele era inábil para lidar com a situação, isso é. E aí, isso me remeteu a uma série que eu assisti com meu marido, uma série da Netflix que se chama Alone, Sozinho em português, que é uma série muito louca. O pessoal, eles são enviados para viver em uma área remota, então, digamos, são 10 participantes, cada um vai ficar sozinho em uma área, por exemplo, de uma ilha, sem ter contato um com o outro. Eles precisam sobreviver. Eles podem levar 10 itens de sobrevivência, precisam comer, se proteger, fazer tudo do zero ali, construir abrigo, procurar comida, caçar, pelo maior tempo possível que eles puderem. E eles não sabem quem já saiu da competição, quem não saiu, quantas pessoas restam. Então a premissa do programa é você ficar sozinho o máximo de tempo possível que você puder. Quando a penúltima sair, a última é resgatada porque ela ganhou daí a competição. E eu assisti daí uma temporada que ela é uma temporada da revanche, né? Então as pessoas que não conseguiram ir bem em outras temporadas vão participar dessa para tentar ter uma performance melhor ali na competição. E tem um dos caras que vem participar que na outra temporada em que ele atuou, ele foi retirado por questões médicas, emagreceu muito. As imagens assim na série dá pra ver os ossos dele nas costas, nas costelas, enfim, horrível a cena. Sendo que ele tava naquela situação e ele tinha comida, ele tinha peixe defumado, ele poderia estar comendo, mas ele entrou num nível de racionamento tão grande de comida que ele emagreceu, ele tava ali numa situação de calamidade mesmo, visando ganhar ali a competição, ficar o maior tempo possível e não acabar, né, o estoque de comida dele, que é isso que ele tinha receio, né, não comer pouco para isso não acabar, para conseguir ficar mais tempo dentro da competição. E para mim, me lembrou muito do Bartleby, porque essa situação de passar fome, de recusar a comer, mesmo tendo o alimento, né? E a gente pode questionar daí o que leva uma pessoa a fazer isso, o que leva o Bartleby, né, tá nessa situação e o que leva uma pessoa hoje na nossa sociedade comum ir para uma série dessa, onde vai ficar isolado e precisa ser retirado porque ele está se recusando a comer mesmo tendo comida. Esse cara da série especificamente, ele falou que ele demorou 4 meses para introduzir toda uma dieta normal na vida dele. Então ele saiu de lá e ele não conseguia comer, ele teve que ser habituado a comer novamente. Então assim, é uma situação que eu nem consigo imaginar, sinceramente. Então me lembrou muito do Bartleby, eu acho que a gente não consegue ter acesso, né, às motivações das pessoas. Eu imagino que o Bartleby teve um choque de vivência, de outras realidades, tudo que ele leu, sabendo que essas pessoas não existem mais e por isso que aquelas cartas estavam ali. Eu acho que ele sofreu um estresse ali, quase um estresse pós-traumático, um burnout mesmo da situação de trabalho que ele vivencia. Ah, e no livro diz que ele foi demitido por conta de uma reestruturação do departamento. Então, além de tudo, né, ele foi demitido daquela situação que ele estava vivendo, que já não era legal. E ele, além de tudo, precisa procurar um novo trabalho, enfim, né, viver a vida, tentar sobreviver da maneira que ele puder. Uma das curiosidades é que eu fui pesquisar se existia esse departamento mesmo de cartas mortas. E ele existe, tá? Vou deixar aqui embaixo um link que eu achei da Wikipedia dos Estados Unidos, que fala um pouco desse departamento. Ele já apareceu também em outras obras de cinema, de música, de seriado. Então vou deixar aqui, você consegue conferir depois com um pouquinho mais de tranquilidade, porque eu achei bem curioso e fiquei muito com aquela sensação, será que isso existe de verdade nesse mundo real? E existe, já existiu. Bom pessoal, por hoje é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar um like, de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Caso você queira também adquirir o livro, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você adquirir através do meu link, você me ajuda com uma comissão da Amazon, isso sem gerar nenhum custo adicional para você e eu consigo reinvestir em livros aqui para o canal. Nos vemos no próximo vídeo.